Olá, Pai do Senhor. Em 1 Coríntios 6, 8, 9 e 10, a palavra do Senhor diz assim: mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? No 10, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Forte essa palavra, né? Mas aqui é a palavra, é a Bíblia, né? Trazendo para nós aqueles que não herdarão o reino dos céus. Aqui quando ele diz os injustos, tudo que você comete de injustiça com alguém, com seu irmão, com parente, com amigo, com seu funcionário, com seu empregado, qualquer tipo de injustiça que você comete, você não herdará o reino eterno. E ele compara a injustiça com aqueles que são adúlteros, com os que são idólatras, com os que são efeminados, com os avarentos. Então, o quanto é terrível esse pecado de injustiça, você cometeu injustiça, você faltar com a palavra, você faltar com a verdade, ou você ficar calado quando alguém sofre uma ofensa, você não defender, você não proteger, você não cuidar, você perde a salvação por conta disso. Quando ele fala aqui nos idólatras, quem são os idólatras? Muitas pessoas, quando falam em idolatria, pensa em imagens, já pensa, por exemplo, adorar a santos, adorar outros deuses que não é Jesus Cristo. Mas a idolatria, ela não é só isso. Você pode ser um idólatra quando você adora, por exemplo, o seu dinheiro, quando você adora a sua família, o seu pai, sua mãe, os seus irmãos, a mãe que adora um filho. Isso é idolatria. E a idolatria é comparado, por exemplo, à prostituição espiritual. Quando você adora, por exemplo, uma imagem de Maria, quando você adora uma imagem de algum santo, ou quando você adora qualquer tipo de Deus, dinheiro, seu dinheiro, você está se prostituindo contra Deus, porque você está trocando o Deus, o Senhor, o Salvador, que é o único digno de louvor e adoração, você está trocando para adorar uma imagem, para adorar o dinheiro, para adorar a família, o ente querido, adorar o seu carro, não é? Então isso é uma prostituição. O quanto é pesado quando você deixa de adorar Jesus Cristo, que é o único digno de louvor e adoração, porque foi Ele que morreu por você, não foi Maria que morreu por você. Então quando você se apega a Maria, outros santos, outras situações, você é um adúltero espiritual. Vigia nisso aí. E efeminados, né? Sodomitas. Quem são os efeminados? São aqueles que é cheio de coisinhas, cheio de coisa que deixa o sexo natural para se envolver com pessoas do mesmo sexo, que comete iniquidade. Muitos com pessoas do mesmo sexo, outros com animais, outros com outro tipo de situação. Então, é um pecado terrível contra Deus. Um pecado terrível contra Deus, que vai te levar ao inferno também, né? São pecados terríveis. Ladrões, você vê aquele que rouba, aquele que lesa, aquele que engana, né? O que rouba, o que permite que alguém rouba, o que induz alguém ao roubo, também são ladrões, salteadores. Os avarentos, eu conheço pessoas que não têm nada na vida, não tem dinheiro, mas é avarento. É uma avareza espiritual.
Uma pessoa que muitas vezes, ou porque tem muita coisa, ou porque não tem nada, que não compartilha com ninguém, que é egoísta, é soberbo, que deve, não paga, promete pagar, mas não paga. Não algumas situações que a pessoa está em dificuldade, não é isso, mas aquele que já maquina, né? Que já maquina o mal. Então, essas pessoas avarentas, elas não herdarão o reino eterno. Elas vão sofrer aqui nessa vida, uma vida triste, porque às vezes eu conheço pessoas também que têm dinheiro e não usufrui do seu dinheiro, fica guardando como se fosse levar num caixão, né? Como se um caixão tivesse gaveta. Ou aqueles que não têm nada e às vezes chamam o outro, o que tem, de pão duro, de que vai para o inferno, que dinheiro não é de Deus. Então são várias situações. E depois aqui os bêbados, né? Os bêbados, aqueles que se embriagam, aqueles que perdem a consciência, aqueles que cometem violências por causa do álcool, por causa da bebida, porque se tornaram escravos de Satanás. Não é beber um vinho, não é tomar um copo de cerveja, não é isso, porque a Bíblia também, em lugar nenhum, fala que é pecado. Mas aqueles que perdem a razão, perdem o sentido da vida, comete atrocidade, comete acidente. Então são os bêbados, aqueles que não conseguem viver sem beber, é totalmente dependente, mas não reconhece, que é o alcoólatra, né? Não herdarão o reino eterno. Os maldizentes, os roubadores, maldizentes, né, irmão? Aquele que maldiz, aquele que fofoca, aquele que fala mal, aquele que mente para ofender ou em detrimento de si próprio, né? E os roubadores, aqueles que roubam, que lesam, como os políticos, né, que nós temos nesse país. Então todos eles não herdarão o reino eterno. Então, se isso você se encaixa em algumas dessas qualidades, né, procure pedir perdão a Deus, procure se converter, entregue a sua vida para Jesus Cristo, deixe de ser um religioso. Ah, não, mas eu tenho a minha igreja, eu tenho meus santos. Você vai para o inferno com a sua igreja, vai para o inferno com os seus santos. Então medita nisso. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus.